Olha, pessoal, 1h07. Após a prefeitura, vereadores e empresários de ônibus fecharem acordo para a solução, eu diria, paliativa do transporte público de Belo Horizonte, um anteprojeto de lei com todos os pontos do acordo será apresentado hoje aos vereadores da Câmara Municipal. A próxima terça-feira, o projeto deve ser assinado pelo prefeito Fuad Noman, do PSD, e enviado ao Poder Legislativo. Estou tentando explicar para vocês mais ou menos o caminho que vai ter esse projeto que foi aprovado, que foi acordado ontem, né? A expectativa é que o texto seja votado até junho, segundo alguns vereadores. Após a aprovação, a primeira parcela do subsídio, que num todo gira aí em torno de 237 milhões de reais, será transferida então para as empresas. Para entender melhor o acordo e os próximos passos para melhorar o transporte público aqui de BH, que a gente fala tanto aqui, reclama tanto aqui no Itatiaia agora, né? Nós recebemos hoje o superintendente da SUMOB, a Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte, André Dantas. Ele é o responsável pela gestão do transporte coletivo e da mobilidade da cidade dentro desse processo de momento de transição, né, da BH Trans para a SUMOB. Superintendente, um prazer conhecê-lo, um prazer recebê-lo. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Alessandra e Júnior e a todos. É muito bom estar aqui, que essa seja a primeira de muitas vezes que nós falamos. Com certeza, superintendente. Boa tarde. Eu queria começar perguntando, senhor, as linhas gerais desse acordo, o que deve mudar para a vida do passageiro, que é quem ouve a gente, quem cobra a gente todos os dias, para que a gente cobre prefeitura, vereadores, empresas, dizendo que a situação do transporte está ruim, que os ônibus não estão rodando, que reduziram. O que esse acordo vai mudar na vida do passageiro? Bom, a partir de uma definição muito clara do prefeito Fuad, nós agimos para que o aumento da qualidade do serviço seja visível praticamente imediatamente, né? Desde ontem já temos esforços realizados pelas concessionárias no sentido de gradualmente aumentar o número de viagens, né? Número de viagens, menos tempo de espera, menor lotação nos veículos, e confiabilidade no serviço que nós queremos. Então isso é fundamental para nós. Nesse momento de transição, nós não podemos esquecer que saímos da pandemia. Então o prefeito Fuad está muito feliz e obviamente eu estou muito feliz porque uma coisa não muda, né? A tarifa. E o que era uma agonia muito grande, a perspectiva de um aumento de tarifa nessa situação em que as pessoas não têm condições de arcar com mais custos, né? Superintendente, eu fico tentando pensar aqui com a cabeça do ouvinte que é usuário de ônibus, pega de madrugada, pega agora na hora do almoço, à tarde, na volta para casa, enfim. Diversas promessas já foram feitas em torno da melhoria desse serviço nos últimos meses, eu diria. No último ano e meio, mais ou menos. O que tem de diferente nesse acordo que vai fazer o usuário que está escutando a gente agora, que está indo no ônibus, está com o radinho aí, está com fone de ouvido, o que vai fazer ele acreditar que realmente isso vai mudar? Tem algo diferente nesse acordo de ontem? Sim, tem algumas diferenças muito substanciais. Primeira diferença é que esse acordo ele é o resultado de uma colaboração entre três entidades muito importantes. Primeiro, a Prefeitura, o Poder Executivo. O segundo, a Câmara Municipal de Belo Horizonte. E o terceiro, os operadores. Sem esse tripé, sem esse alinhamento, nada funciona. Não adianta um querer e os outros não agirem nesse sentido. O segundo ponto é que nós nos dedicamos muito a estabelecer condicionantes para que houvesse um montante de recursos repassados para que fizesse a diferença rapidamente. Não adianta passar pouco dinheiro porque não vai ter resultado. Né? E a terceira coisa é que esses condicionantes eles vão ser arduamente cobrados. Nós vamos cobrar, nós vamos fiscalizar, nós vamos divulgar à medida que as viagens vão acontecendo. E hoje foi feita uma pergunta para mim numa reunião, que assim, e se forem 21.706 viagens realizadas no mês? Infelizmente o repasse não será realizado e eu vou seguir a lei. Vai ser assim mesmo? Vai ser assim mesmo. O senhor falou no dado, e aí eu queria entender exatamente como é que vai ser esse dado. Antes da pandemia, a gente tinha 24.741 viagens diárias. Sim. Esse número caiu
para cerca de 13 mil. E aí, o acordo prevê que vai ficar em quanto esse número? E é a partir de quando, superintendente? Perfeito. Quando é que isso já está valendo, que o senhor falou, mais viagens e menos tempo de espera? Perfeito. Então, nós temos uma situação atual de 16.640 viagens, média em dias típicos. O que é um dia típico? Um dia que não tem feriado do lado, não tem qualquer anormalidade, né? Isso é o ponto de partida. Nosso objetivo é realmente chegar aos níveis pré-pandemia, bem antes do pré-pandemia, né? Do que aquilo que você falou de 24 mil viagens, que é um nível de serviço aceitável, não é o ideal, tá? Só que o acordo, ele é realista, não adianta prometer e não cumprir. Nós temos um aumento objetivado aqui de 30%. Né? Então nós sairemos de 16.628 para 21.707 viagens. Dia útil. Podem ser mais viagens? Podem. Mas esse número é o mínimo. Esse é o mínimo. Eles vão ter que cumprir. Eles vão ter que cumprir. Caso ao contrário, eles não recebem o repasse. Ponto. E nós teremos 15%, ou seja, metade desse aumento vai acontecer logo nos primeiros dias e a gente vai acompanhar o máximo Os primeiros dias que o senhor diz é quando o acordo estiver assinado e o dinheiro no caixa. Exato. Então, isso deve ser depois da aprovação da lei. Então a lei é aprovada e imediatamente começa a valer esse prazo de 15 dias. Ou seja, isso deve acontecer pela previsão aí dos vereadores início do segundo semestre, porque eles estão prevendo aí junho, talvez final de junho, então tem que esperar isso passar na Câmara para depois começar a valer essa cobrança dos 15%. Ou já tem algo acontecendo hoje, por exemplo? Isso que eu ia ponderar. Primeiro, gradualmente, existe uma série de atividades que estão acontecendo, né, nos bastidores, tecnicamente falando. Né? O quadro de horário tem que ser preparado, ele tem que ser aprovado, ele tem que cumprir os requisitos mínimos. Então a nossa equipe está trabalhando freneticamente para isso, com as operadoras, já vinha trabalhando e está trabalhando cada vez mais acelerado para isso. Né? Tem legislação para a gente alterar um decreto da prefeitura. Então, isso já está acontecendo e gradualmente eu espero que a população sinta essa diferença. Em termos da aprovação do projeto, eu fico muito ansioso para que isso aconteça o mais rápido possível, porque assim que for determinado que a lei é válida e ela está vigente, começa a valer o prazo. E começando a valer o prazo, a gente começa a cobrar, começa a verificar se está andando na direção certa. Então, assim, eu conto muito com a liderança da presidente Nelly Aquino, né, que vem fazendo um trabalho estupendo nessa negociação toda, junto com o prefeito, né, e na capacidade dela de discutir isso rapidamente e chegarmos logo à aprovação dessa lei. Então, quanto antes, melhor. A gente colocou um prazo, tem questões regimentais que a gente tem que respeitar, mas eu acredito que a urgência, urgentíssima, se ela acontecer, seria muito bem-vinda. Ô, superintendente, esse número aí de 20, vou arredondar, 21 mil viagens, mais ou menos. A imprensa vai conseguir fiscalizar isso? Sim. Isso vai ser um dado publicizado? Como é que isso vai funcionar? Nós teremos no portal da SUMOB essa informação mensalmente divulgada. Nós teremos também canais de reclamação. O acordo fala sobre um canal no WhatsApp para ser informado. Mas é bom dizer assim, a nossa equipe ela trabalha 24 horas por dia analisando, observando a viagem. Todo dia, logo cedo, 6 horas da manhã, eu já tenho informes no meu telefone falando quais viagens não foram cumpridas, qual foi o nível de lotação que foi alcançado. Isso tudo existe e nós compartilharemos com vocês. Nós não temos problema nenhum com essa transparência. Às vezes nós temos limitações tecnológicas, que esse processo às vezes demanda implantação, e você sabe como isso é, né? Mas todos os dados serão divulgados, porque nós não faremos nada incorreto, ilegal, que beneficie. Pelo contrário,
O superintendente, falando nessa fiscalização, a gente queria também entender como é que ficou esse período até agora, porque a gente sabe que foi um período muito sofrido para o passageiro, né? A gente acompanhou gente que não consegue ir para casa, principalmente quem trabalha à noite, não tem ônibus, o ônibus passando direto porque não tem viagem e aí está sempre cheio. Como é que vocês da Sumob acompanham isso? Foram aplicadas multas? As empresas vão responder por esse período? Porque até chegar nesse acordo foi muito sofrimento para o passageiro. E aí, como é que fica esse período em que foram tiradas viagens, tirados os ônibus cheios e o passageiro sofrendo? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu entendo o que você está falando, porque eu, além de ter sido parte da criação desse sistema há 29 anos atrás, quando eu comecei a minha profissão, né, trabalhando em Belo Horizonte, eu sou usuário, eu fui comprar meu primeiro carro com 30 anos de idade, então eu uso aqui em Belo Horizonte, quando eu fiquei na minha residência lá na região da Pampulha, eu pegava o Mob, eu passei raiva, eu fiquei frustrado, eu reclamei, eu chamei atenção. Então, eu entendo o que isso significa, né? Não é uma alienação em relação à realidade. Então, primeiro, isso é inaceitável. Segundo, esse período da pandemia foi um período totalmente maluco, né? Em que foram tomadas decisões, essas decisões tiveram consequências e nós observamos hoje uma situação que nós não podemos continuar com ela. Então, sobre as autuações, as multas e as penalidades cabíveis, nós analisamos tudo isso. E é uma questão de desrespeito contratual. Certo? Existe um precedente muito importante que é o quadro de horários não foi homologado pela BH Trans. E aí desencadeia uma série de problemas, que vai resultar na falta do ônibus lá na volta do trabalho noturno, que vai resultar na lotação do veículo, no MOV, que tudo isso. Mas o ponto fundamental é o descumprimento da aprovação, da submissão e aprovação de um quadro de horários. Então as autuações, elas têm relevância porque elas são indicadores muito grandes desse descumprimento. O que vai acontecer? Nós vamos iniciar um processo de revisão contratual e revisão tarifária. Nós estamos trabalhando para que uma consultoria totalmente independente seja alocada, em que isso vai se tornar parte do equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, quem deve para quem? Isso vai virar dinheiro. Certo? Esse descumprimento contratual vai virar dinheiro. E nós apresentaremos as evidências para que isso não seja uma multa lá de 50, 100, 500 reais. É uma multa vultuosa. Então é muito melhor a gente trabalhar no atacado do que no varejo. Pelo que eu estou entendendo, então, na hora que vocês forem sentar na mesa para discutir preço de passagem, vocês vão pegar esse histórico e falar, olha, vocês descumpriram isso, o valor hipotético é R$1 milhão, então vocês iam aumentar, vamos descontar aqui, não vai aumentar. É isso. Exatamente, só um pouquinho mais de milhões. Né? São muitos milhões por aí. Ô, superintendente, o papo é bom e a gente poderia falar sobre esse assunto aqui durante o programa todo, mas infelizmente a gente tem um prazo a cumprir, mas eu não queria deixar o senhor embora sem uma pergunta do futuro. Esse acordo foi fechado, então vocês têm até março ali para discutir, é um acordo paliativo, como eu disse, enfim, e no ano que vem um novo modelo será colocado. O senhor consegue resumir em poucas palavras os eixos aí que esse novo modelo vai ter? Bom, nós vamos, obviamente, abrir as discussões a partir de várias alternativas, não tem um caminho definido. Eu acredito que uma coisa já está aparente, que existe a necessidade de uma discussão ampla sobre o modelo de financiamento. O que é isso? Quanto é que o usuário vai pagar e quanto é que vai vir da sociedade? Certo? Então nós temos várias capitais brasileiras que estão adotando modelos aonde 50%, 40%, 30%, 20% está sendo bancado a partir de outros recursos não relacionados com a tarifa. Esse é o grande ponto. Para ficar do mesmo jeito, nós teremos o mesmo problema.
Não dá para melhorar a qualidade sem ter essa discussão. Então, este é um ponto principal. Pelo que parece, as indicações são que nós podemos ter essa discussão. Lembrando, em Belo Horizonte, a gente acompanha mais de 6 décadas o transporte público em Belo Horizonte, é a primeira vez que esta discussão do subsídio está acontecendo. Então, nós avançamos. Parabéns ao prefeito Fuad por ter implantado isso, pelo menos nesse nível de discussão que nós estamos iniciando. Superintendente, a gente aguardou o senhor aqui muito tempo, são muitas perguntas. Acabou de chegar uma aqui sobre transporte suplementar, né? Perfeito. Já está prevista aí para segunda-feira uma paralisação, porque eles estão querendo uma parte aí desse subsídio. E aí? Não, eles, respondendo à parte final, eles receberam uma dotação orçamentária no projeto de 11 milhões, e eu acho que esse é um montante muito significativo, tá? Todavia, hoje eu estive reunido com os representantes dos operadores suplementar e nós estabelecemos uma gestão do contrato muito séria, que eu acredito que vai, quem sabe, mudar essa posição deles de paralisação, que a gente lamenta muito, né? Porque não ajuda ninguém. Nós temos que trabalhar nas ineficiências, nas desburocratizações, nos impedimentos para eles prestarem um bom serviço para a população com um custo equilibrado com a receita deles. Então, estamos trabalhando com eles, estou otimista, entendo que a população não pode ser prejudicada e, se for, nós teremos que tomar as medidas cabíveis, né? Mas já tem uma parte de dinheiro que vai para eles. Sim, são 11 milhões. 11 milhões. E eles querem mais. Pelo que eu entendi, eles querem por volta de 20 milhões. Eles querem 23 milhões e 500. E esse valor é quase impossível de chegar. Veja bem, o ponto nós não vamos resolver todos os problemas do universo com esse acordo. E essa foi a mensagem que eu transmiti para eles. Que trabalhemos para uma solução estruturada para o médio e longo prazo. É uma solução paliativa. Ok, nós conversamos aqui no Itatiaia Agora de hoje, então, com o superintendente de mobilidade aqui de Belo Horizonte, o André Dantas, que pela primeira vez nos visitou aqui em Itatiaia, trazendo os detalhes desse acordo, as perspectivas para o futuro. A gente precisa desejar sorte, Obrigado. Porque o passageiro aqui em Belo Horizonte não aguenta mais. Obrigado. E a sorte do senhor e de toda a equipe vai ser a sorte do passageiro. Muito obrigado pela visita. Obrigado a vocês, que a gente se encontre mais vezes e com boas notícias, falando sobre projetos interessantes, que nós temos muitos. Com certeza, superintendente. Obrigada. Boa tarde para o senhor. 1h25 agora.